só antes de passar aos colegas, dizer o seguinte. Se este fosse um ministro forte, nós podíamos dizer que este ministro era, e se tivesse um cognome, como se fazia aí no tempo da monarquia, não é? Que este ministro era talvez o Crato exterminador, porque na verdade ele exterminou postos de trabalho como nunca se viu e lugares às escolas que eram muito importantes. Fê-lo despedindo milhares e milhares de professores contratados, fê-lo através da PAC, portanto a PAC, aquela prova que já pôs na rua o ano passado 8.000 candidaturas, 5.400 professores, este ano mais 900, e aí está o Sr. Ministro a insistir em continuar com essa prova. Fê-lo empurrando para aposentações antecipadas milhares de professores com cortes nas suas pensões absolutamente brutais. Fê-lo através das rescisões por mútuo acordo e agora chegou a vez de tentar criar condições para pôr na rua também através da mobilidade especial dos professores. Ao longo destes 4 anos, este Ministro é responsável pela exterminação de mais de 30.000 postos de trabalho nas escolas. E isto para dizer o quê? Que estavam a mais? Não, que são precisos. Mas as medidas que o Sr. Ministro tomou, e nós aqui, que fique claro, temos-lo dito sempre, isto não tem a ver com a redução do número de alunos nas escolas, até porque ainda há muito poucos dias, na segunda-feira, o Conselho Nacional de Educação falava precisamente numa quebra importante da taxa do índice de abandono escolar, que quer dizer que havendo menos crianças no país e menos jovens, não quer dizer que haja assim um número significativamente maior de alunos nas escolas. Ao longo destes 4 anos, temos repetido, o número de alunos nas escolas reduziu-se em 6%, o número de professores nas escolas, no sistema, reduziu-se em mais de 20%. O que significa que, portanto, não há aqui uma correspondência entre a redução do número de professores, ou melhor, do número de alunos e do número de professores. Há, sim, medidas que foram tomadas deliberadamente para que isto acontecesse. Medidas que todos conhecemos, uma delas, acabar, por exemplo, com uma disciplina, neste caso da EBT, acabar com o desdobramento, nomeadamente nas áreas experimentais do segundo ciclo, os desdobramentos das turmas, reduzir horas a algumas disciplinas, acabar com áreas curriculares não disciplinares, como a formação cívica ou outras, passar para a componente de estabelecimento dos professores atividades como os apoios, que eram componente letiva, criar mega-agrupamentos, aumentar o número de alunos por turma. Portanto, este Ministro, no sentido de exterminar postos de trabalho e poder pôr gente na rua, foi tomando estas medidas todas. E por isso, daí resulta que hoje, aparentemente, ainda há professores que estão a mais nas escolas, quando as escolas precisam de recursos humanos e de professores. Aquilo que nós tivemos, chegados a este ano da mobilidade social, foi que, eu poderia dizer assim, se nós só temos 15 professores em mobilidade especial, então, que diabo de sistema é este que tem a mais, ou melhor, tem para a mobilidade especial, nada mais, nada menos de 15 milésimos% de professores. Ou seja, se a mobilidade especial ou requalificação é um sistema que foi criado para, nos setores onde há trabalhadores a mais, poder, dentro daquilo que eles chamam de racionalização, e todos percebemos o que é, reduzir o número de trabalhadores, então, com certeza que num sistema que tem mais de 100.000 trabalhadores, neste caso somos mais de 100.000 professores, dizer que há 15 que estão a mais, quer dizer, isto é brincar, não é? Isto é brincar, porque 15 em 100.000 são 15 milésimos%. É que nem chega a 1%, ou 1/10%, ou são 15 milésimos%. E, portanto, num setor, mas são menos, porque nós não somos só 100.000. Eu estou a dizer 100.000 que é para ser fácil fazer a conta, não é? Porque nós somos 130.000, portanto, isto é menos de 15 milésimos%. Portanto, não há, comprovadamente, professores a mais. Há uma intenção política deste governo de dizer, já marcámos território. Isto aqui, usando aqui uma expressão que o Igor há pouco ali lembrava fora. Já marcámos território e, portanto, nós criámos o sistema, ou melhor, nós não criámos, porque quem criou a mobilidade especial, como sabe, foi o governo de Sócrates em 2008, mas nós aplicámos, nós tivemos a coragem de aplicar pela primeira vez. Foram só 15 e depois não dizem, porque isto anda a eleições e não convém criar muita confusão. Portanto, foram só 15, mas está aberto o sistema. E, portanto, quem vier a seguir tem a porta aberta para continuar e, então, sim, poder pôr fora. Fizeram-no sem critério. Fizeram-no e, então, para não serem 15, enfim, que eram todos, dividiram, fizeram cotas.
Cotas. Onde é que há mais professores no país? Em Lisboa. Então daí são 5. Então, e o Norte? O Norte tem tantos como Lisboa. Então são mais 5. 5 e 5, 10. Faltam 5. Vamos pôr 3 no centro e 2 no sul. E a coisa fica proporcional. Portanto, isto não tem nada a ver com estes professores estarem a mais ou não estarem a mais. Eles quiseram arranjar 15 vítimas distribuídas pelo território nacional de forma proporcional. E fizeram de uma forma tão desqualificada que, inclusivamente, foram incoerentes. Ou seja, aquilo que numa região serviu para pôr um professor fora, noutra não serviu. Há professores que estão, por exemplo, na requalificação. Aliás, hoje voltaremos a colocar esta questão na reunião com a Diretora-Geral, que só fizemos na reunião antes da mobilidade social se aplicar, que tinham componente letiva. Há um colega em Miranda do Douro, que não pode hoje aqui estar, mas gostaria, porque não é por causa da distância, mas em Miranda do Douro, tem 6 tempos letivos. E se tem 6 tempos letivos, não tem horário zero. E se não tem horário zero, não podia estar na mobilidade social. Porquê é que está? Porque os tempos letivos naquela escola são de 45 minutos e como falta 5 minutos pós 50, foi para a mobilidade social. Pronto, foi assim. Há colegas, e um está aqui, depois falará disso, o caso do Silvio, que estiveram colocados até praticamente ao dia em que a mobilidade social se aplicou. Ou seja, nos termos da lei, e nós já dissemos isso à Diretora-Geral, o Decreto-Lei dos concursos, que é o 83A de 23 de maio, diz que só é aplicada a requalificação aos docentes que não obtenham colocação através do concurso de mobilidade interna até 31 de janeiro do ano letivo em curso. Até 31 de janeiro. Este colega esteve colocado praticamente até 31 de janeiro. E, portanto, não podia ir. Mas foi. Mas foi porque ali naquela região eles leram mal a lei, com certeza, na região centro. O que interessava era a B15, que era para mostrar que são corajosos. Percebem? E, portanto, a situação criada foi esta. E nós não aceitamos que isto aconteça, porque são situações criadas no sentido de pôr fora estes colegas. Já agora, dizer também que a maior parte dos professores que foram para a requalificação tinham tarefas nas escolas importantíssimas que as escolas não conseguiram dar resposta, porque ficaram sem aqueles professores e não puderam contratar outros, aquilo acabou. E que são funções que, em muitos casos, são muito importantes para as escolas e, em muitos casos, para os alunos. Por exemplo, apoios. Há alunos que deixam de ter apoios porque tiraram lá os professores que os davam. E agora a escola não pode contratar ninguém para lá por a dar apoios. Também, se pudesse, era um contrassenso. Então, tirava o que já fazia para pôr outro e pagava outro. Quer dizer, isso não tinha sentido nenhum, né? Mas deixaram de ter apoios. Há escolas que deixaram de poder ter coadjuvação para os professores no primeiro ciclo, e não só, porque o professor que fazia a coadjuvação era o professor que estava com o horário zero. Que deixaram de ter assessorias, que deixaram de ter cargos em determinadas áreas e cargos pedagógicos, que eram estes colegas que tinham por sua conta, que deixaram de ter animadores das bibliotecas, que deixaram de ter um conjunto de funções que são fundamentais para as escolas, mas que eram estes colegas que asseguravam. Porque não havia ninguém, ao contrário do que às vezes do Ministério pode fazer crer à opinião pública, não havia ninguém que andasse aos paus. Não. Isso é o nosso Ministro e a sua equipa. Não anda pior que isso. Anda a ver se consegue pôr gente fora. Eram pessoas que trabalhavam e que tinham tarefas importantes nas escolas. E eu recordo que, então, o próprio Ministério da Educação, no dia 25 de junho de 2013, assinou um acordo, uma ata negocial com as organizações sindicais, que eu tenho aqui, trouxe para lembrar. Portanto, estamos a falar em que, depois de uma greve de 3 semanas, no período de avaliações finais, que também chegou a abranger no exame de português do secundário, o Ministério da Educação assinou uma ata que diz assim no ponto 6. Para os docentes sem componente letiva, estes docentes, as atividades previstas no número 5 do artigo 8º do Despacho Normativo 7 sobre a organização do ano letivo, e agora vou dizer quais são porque estão cá, ficaram na ata, coadjuvação, apoio educativo, oferta complementar do primeiro ciclo, lecionação a grupos de alunos de homogeneidade relativa e substituição são consideradas componente letiva. O Ministério assinou isto no dia 25 de junho de 2013. E ao assinar isso, significou que quem tem estas atividades tem componente letiva. O que é que, no entanto, o Ministério fez? Depois não passou para a legislação aquilo que assinou. O que quer dizer que das duas uma. Ou agiu de má fé quando assinou, porque quis foi acabar ali com aquela luta para poder, e então pôs lá sim senhora, ou agiu de má fé quando fez a legislação. Porque se isto fosse incompetência,
na elaboração da legislação, com certeza que já tinha corrigido. E não corrigiu. Pelo contrário, aquilo que escreveu e assinou e se comprometeu a que era componente letiva, depois não considerou para poder pôr fora estes colegas, estes 15 e outros que têm horário zero, e que eu recordo que este ano começámos com cerca de 900 pessoas com horário zero. Isto para concluir e passar então aos colegas para dizer que esta é uma situação que foi criada deliberadamente para poder iniciar um processo que pretende pôr na rua mais umas centenas ou milhares de professores. Naturalmente que isto agora só volta a acontecer em fevereiro do ano que vem, ou seja, com o próximo governo, e portanto daqui lava as mãos este governo e este ministro, porque criou condições, mas agora já não é com ele. E, portanto, poderíamos dizer que nós, de certo, com certeza, temos um ministro que merecia este cognome de o exterminador, mas eu penso que não merece. Eu penso que ele merece o cognome de caráter fraco, porque, na verdade, é disso que se trata. Nós não temos ministro da Educação. Nós temos alguém que, no Ministério da Educação, é funcionário do Ministério das Finanças e, dentro do Ministério da Educação, está ao mando de duas personalidades. O Sr. Secretário de Estado do Ensino e da Administração Escolar e o Sr. Diretor-Geral da DGEST, que são eles, de facto, que concretizam de uma forma que todos temos vindo a verificar estas orientações emanadas das finanças e que dizem que o que interessa é cortar, seja a que custo for e com que consequências tiver, seja para as pessoas, neste caso os colegas, seja para o sistema, para as escolas ou para os professores. E, portanto, caráter fraco, que extermina por delegação de competências, tem, portanto, tido esta postura. Nós iremos contestá-la a todos os níveis. Estamos hoje aqui a denunciar, estaremos à tarde no Ministério na DGAI para falar nisto, vamos avançar, vai ser hoje lançado online, e não só, em papel também, está aí em papel nas pastas, uma petição que penso que muito rapidamente vai reunir as 4.000 assinaturas para obrigar a Assembleia da República a discutir isto e a tomar uma posição sobre a matéria. E, portanto, essa petição é hoje lançada exatamente no sentido de conseguirmos, de podermos rapidamente colocar, obrigatoriamente, porque se não for assim, claro, podemos pedir reuniões aos partidos, mas eles não são obrigados nem a receberem-nos, nem a falar do assunto. E aqui, com as 4.000 assinaturas, são obrigados a levar este assunto ao plenário. Iremos também, junto dos colegas, avançar com, é hoje lançado, não apenas nas escolas este cartaz que vai ser hoje afixado, como também esta pequena tarjeta, onde nós optámos por não colocar rosto aos professores que estão na fotografia neste flyer, exatamente porque o que vamos apelar aos colegas é que não deixem que o Ministério dê rosto, ou dê rostos, neste caso, à mobilidade especial. O Ministro da Educação e o Ministério e o Governo deram os 15 primeiros rostos, que nós queremos retirar de lá, e o que apelamos é precisamente aos colegas que não deixem que outros rostos venham a ser a cara desta medida que deveria envergonhar um governo que a aplica, ainda mais com esta agravante de a aplicar num sistema onde todos percebemos que as escolas precisam é de recursos, não têm recursos a mais.